O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, a liturgia de hoje nos convida a refletirmos sobre a Virgem Maria. No início da Santa Missa, eu já dizia que nós celebramos hoje uma festa mariana. Festa que não fica somente nos limites de uma festa, mas é uma festa que precisa nos ajudar a compreender o grande mistério da encarnação que passa necessariamente pela Virgem Maria. Bendita és tu, cheia de graça. Hoje, Jesus vivo, glorificado, põe sobre a cabeça da sua mãe a coroa de 12 estrelas. Essa festa que nós estamos celebrando hoje, nós chamamos de dogma mariano. Mas afinal de contas, o que é um dogma? Se por acaso nós passarmos aí na rua e um irmão evangélico nos abordar e perguntar: o que é um dogma católico? Será que nós conseguiríamos explicar para esse irmão evangélico? Porque ele sabe muito mais do que muitos católicos. Porque eles estudam exatamente para depois confrontar os católicos e colocar os católicos numa situação desconfortável e ali começar a jogar a sua doutrina e aí fisgar mais um católico. É o método que eles usam. Mas se perguntarmos para nós, o que é um dogma? Nós precisamos ter muito bem claro isso. Dogma católico é uma verdade absoluta.
é uma verdade infalível, é uma verdade imutável, que não muda. E sobre essa verdade não se paira dúvida nenhuma. O dogma, portanto, é uma verdade absoluta. E essa verdade, ela está contida na revelação divina de uma forma implícita ou de uma forma explícita. Mas existe todo um processo para a elaboração de um dogma. Primeiro é preciso ser proposto pela igreja. Depois é preciso ser analisado pelo magistério, pelos bispos. E somente depois de um grande processo, através de um papa ou através de um concílio, é que se proclama tal dogma. Então nós temos vários dogmas. Nós temos dogmas, aproximadamente uns 40 dogmas. Nós temos dogmas sobre Deus. Qual é uma verdade absoluta que nós temos que dizer para o mundo inteiro sobre Deus? Que Deus existe. É uma verdade absoluta. Que Deus, Ele é eterno. Nós temos dogmas sobre Jesus Cristo. Quando nós afirmamos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Quando nós afirmamos para o mundo que em Jesus habitam duas naturezas, a humana e a divina. Isso é uma verdade absoluta. Não tem espaço para questionamento. Nós temos dogmas sobre a criação, nós temos dogmas sobre a Santíssima Trindade, e nós temos dogmas sobre a Virgem Maria. Mais precisamente, 4 dogmas. 4 verdades absolutas. E a primeira verdade absoluta aconteceu no ano 431. Portanto, há muitos séculos atrás. No concílio de Éfeso, quando os bispos reunidos disseram assim: Maria, ela é a mãe de Deus. Maria, ela é a Theotokos. Portanto, não tem mais dúvidas sobre isso. Ela é a mãe de Deus. Com base na revelação, com base nas Sagradas Escrituras. Depois, o segundo dogma sobre a Virgem Maria aconteceu no Concílio de Trento, 1555. Quando no concílio se proclamou que Maria foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. A virgindade perpétua da Virgem Maria. O terceiro dogma, a terceira verdade sobre a Virgem Maria, aconteceu no ano de 1854, o Papa Pio IX. O Papa veio dizer assim: em Maria não houve pecado. Em Maria não existiu a mancha do pecado. E mancha, em latim, nós dizemos assim, que é mácula. Portanto, em Maria não houve a mácula do pecado. Portanto, ela é imaculada. E o último dogma que nós celebramos hoje aconteceu em 1950, Papa Pio XII. E o que é que o Papa disse? Disse que no fim da vida da Virgem Maria, ela foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Ou seja, Maria dormiu nesse mundo, Deus a pegou no colo e colocou lá no céu. Olha que coisa bonita, gente. Maria não morreu, Maria adormeceu nesse mundo e foi pegada no colo e colocada no céu. É engraçado que é diferente a festa da ascensão de Jesus e a festa da assunção de Maria. Jesus ascendeu ao céu, ou seja, Jesus foi para o céu sozinho, porque Jesus é Deus. Maria, ela não foi sozinha para o céu. Por isso fala a assunção de Maria. Ela foi assunta, e ser assunto é ser levado para o céu. Só vai para o céu sozinho quem é Deus. Nós somos levados para o céu. No final da nossa caminhada, e nós vamos compreender isso na segunda leitura de hoje, quando São Paulo vem falar sobre a genealogia da ressurreição. Ele diz que todos vão ressuscitar, mas numa ordem cronológica. O primeiro que experimentou isso foi Jesus.
depois aqueles que pertencem a Jesus. Mas nós vamos entender isso quando chegarmos lá na nossa segunda leitura. A primeira leitura de hoje, tirada lá do livro do Apocalipse de São João, o capítulo 11, nos revela que Deus, ele arranca os seus fiéis de toda forma de morte. O livro do Apocalipse foi escrito mais ou menos 80 anos depois de Cristo. Foi escrito pelo evangelista João, numa época muito difícil para a igreja ainda era jovem, a igreja ainda estava dando os seus primeiros passos, portanto era frágil. Estava sujeito às perseguições que se desencadearam sobre a igreja, principalmente lá no ano 80, o Diocleciano. Portanto, a igreja ainda era frágil, era uma menina, e estava dando os seus primeiros passos. Então João, ele escreve para as comunidades com o intuito de alimentar a esperança e a fé daqueles que estavam sendo perseguidos. É por isso que o livro do Apocalipse tem muitos símbolos. E nós podemos entender rapidamente, porque o livro é muito grande, não dá para a gente destrinchar tudo aqui. Mas podemos entender somente alguns personagens. Quando João fala daqueles que perseguem a igreja, João sempre usa figuras de animais, como o dragão, como a serpente. A mulher, para João, representa a igreja que estava nascendo, o novo Israel. E esse novo Israel tinha uma coroa de 12 estrelas, e aí remete às 12 tribos, portanto, a totalidade do povo de Deus. E diz a primeira leitura que essa mulher estava grávida. Ela estava prestes a dar à luz, ou seja, estava nascendo uma nova humanidade. Estava nascendo uma nova humanidade agora pelo batismo. No batismo nós nos tornamos homens e mulheres novos. Portanto, a partir do batismo começa a nascer uma nova humanidade, ou deveria ser assim. Imagine se levássemos a sério os compromissos assumidos lá no dia do batismo. Esse mundo seria um mundo, o paraíso. Então estava nascendo essa nova humanidade, e de repente o dragão, o perseguidor, ele quer destruir essa nova humanidade, porque essa nova humanidade vai fazer o reino de Deus acontecer. Então o mal precisa destruir essa humanidade, senão o céu vai acontecer aqui. Mas o dragão, diz a primeira leitura, ele não terá a última palavra, pois o poder de Deus está em ação para proteger essa nova humanidade. E aí nós podemos entrar tarde afora, refletindo sobre o poder de Deus na nossa vida. O poder que vem para fazer com que nós nos assumamos esse compromisso dessa nova humanidade. Poder que nasce dos sacramentos, o poder que nasce, que brota da Eucaristia, que transforma o meu corpo num sacrário. O poder que nasce quando eu me confesso, quando eu assumo o compromisso de ser um homem e uma mulher restaurado, novo, impecável. O poder que brota de uma unção dos enfermos. Portanto, o poder que nos é concedido através da ministração dos sacramentos na nossa vida. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, nos mostra que a Assunção é uma forma privilegiada de ressurreição. O que é que Paulo diz? Aliás, todo o capítulo 15 da carta de São Paulo aos Coríntios é uma longa demonstração do que é a ressurreição. E aí o texto de hoje, São Paulo apresenta essa genealogia da ressurreição, em ordem de prioridade, na participação desse grande mistério. São Paulo diz que o primeiro a ressuscitar foi Jesus, que é o princípio dessa nova humanidade, o novo Adão, mas que é muito diferente do antigo Adão, porque o antigo Adão levou a humanidade para a morte.
levou a humanidade para o pecado. E esse novo Adão conduz a humanidade para a vida. Vida nova, vida restaurada. E aí São Paulo continua dizendo, depois que ressuscitar todos aqueles que pertencem a Cristo, aí sim vai ser a destruição. E ele continua dizendo que o último inimigo a ser destruído será a morte. E aí nós podemos nos perguntar, mas se a morte vai ser destruída, por que é que nós vamos morrer? É uma pergunta ingênua diante da beleza dessa segunda leitura. Essa morte física que nós associamos quando a gente fala de morte, essa morte física, ela é inevitável na vida de todo mundo. Todos nós vamos um dia fechar os nossos olhos para esse mundo, para abrir lá na eternidade. Então essa morte física, ela faz parte do processo desse novo nascimento. Eu preciso morrer para nascer em Cristo. Mas não é a morte física que São Paulo está dizendo. Existe uma morte que é a pior de todas as mortes, que é aquela morte que faz com que eu perca totalmente a minha amizade com Deus. É a morte fruto de uma vida de pecado. Essa é a pior, essa precisa ser destruída. Porque essa, ela vai consumindo a minha alma, ela vai me diminuindo, ela vai me fazendo inferior, ela vai me fazendo cada vez mais aniquilado diante desse mistério. Enquanto eu não destruir essa morte dentro de mim, eu não vou conseguir participar desse grande mistério. E essa morte, muitas vezes, eu a destruo com os joelhos no chão. Não existe forma de destruir essa morte que me afasta de Deus se os meus joelhos não estiverem no chão. Olha só que bonito a história dos pássaros. Quando a gente vê nesse tempo agora que venta muito, a gente vê um passarinho dormindo num galho de uma árvore fino. Mas o vento balança aquela árvore e aquele pássaro não cai. E aí a gente precisa estudar por que é que o pássaro, ele escolhe sempre o galho mais fininho que tem na árvore para dormir. E vem vento, vem chuva. Se vocês forem aqui atrás, vocês vão ver, tem uma árvore aqui que está cheia de passarinho dormindo. E por que é que essa chuva, esse vento não derruba esse pássaro? Ah, o segredo está na articulação, no joelho do pássaro. Quando o joelho do pássaro fica dobrado, as garras do pássaro fincam na árvore. Quando a perninha dele está espichada, as garras elas se soltam. Ou seja, joelho dobrado é certeza que não vai cair. E assim acontece conosco também. Quando o nosso joelho está no chão, a gente pode ter certeza, nós não vamos cair nunca. Pode ventar o que quiser. Mas nós vamos ficar firmes porque os nossos joelhos estão dobrados. É assim que nós vamos participar dessa vida nova. E por fim, o nosso evangelho de hoje, capítulo 1 do evangelho de São Lucas, conhecido como o Cântico de Maria. Esse evangelista Lucas nos apresenta o programa que Deus tinha começado a realizar desde o começo. E esse programa, ele prosseguiu em Maria. E agora, depois da subida de Maria, esse programa, ele passa e deve se cumprir na igreja. Então, ao visitar Israel, ou melhor, ao visitar Isabel, lá na Judéia, Maria, ela leva Jesus pelos caminhos da terra. E pela Assunção, é Jesus quem leva Maria pelos caminhos do céu. Portanto, uma retribuição por ter levado Jesus pelos caminhos da terra. Vamos pedir nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que também um dia participemos dessa Assunção, dessa forma privilegiada de ressurreição. Que a gente possa se encontrar todos juntos lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.